Eu gosto muito de olhar... Próximo adversário do Palmeiras pelo brasileiro. Eu gosto muito de ver aquilo que um treinador deixa de legado para um clube. O legado pode ser títulos. O Abel Ferreira deixou um legado, vai deixar um legado de títulos para o Palmeiras interessantíssimo, mesmo que ele não ganhe mais nada. E gosto de ver legado técnico para o time. Se vocês olharem o trabalho que o Fernando Diniz faz desde que ele começou, ele deixa ótimos legados, ótimos. Tem jogador que só joga com ele. O próprio hoje, provavelmente da parte do jogador, não dele, o Tietchan só jogou bola com o Fernando Diniz. Foi uma criação. O Tietchan era um jogador largado que o Diniz resolveu dar uma chance para ele, ensinou ele a se posicionar em campo e transformou ele num jogador. Que agora ele já murchou, já tá no lugarzinho dele. O São Paulo, quando o São Paulo o São Paulo não tem um zagueiro, ele pega e cria a ideia do Léo Pelé. Ele olha um lateral esquerdo, chama o Léo Pelé e fala, escuta, eu preciso de um jogador na zaga. Essa história ele contou pra mim e contou pro Bruno. E sugeriu que o Léo Pelé poderia jogar como um zagueiro saindo pelo lado esquerdo. E aí o Léo Pelé fala, pô, mas eu sou lateral esquerdo. Aí ele fala assim, você pode ser um bom lateral esquerdo ou ser um baita de um zagueiro. O que você escolhe? Aquilo que o Bruno falou de dar coragem. Aí você pega, ele vai buscar um menino na base, o Sara, transforma o Sara num baita jogador, o São Paulo vende e ganha dinheiro. Brenner. Traz o Brenner, que estava desacreditado do próprio Fluminense, faz o Brenner virar um jogador importante, artilheiro, e traz o jogador para a bola. Vai buscar o Luciano em troca do Everton. E faz o Luciano virar um jogador importante para o São Paulo. Quer dizer, é um cara que deixa legados importantíssimos por onde passa. Esse time do Fluminense, quando o Diniz sair, esses jogadores que eram jogadores médios, que passavam batidos, eles vão ser muito valorizados. A partir do momento que você você cria um time que todo mundo ganha mais confiança, se posiciona melhor, há um aproveitamento excelente do jogador. Esse legado é fundamental. Opa, Marcelo. Pois não. Flávio, olha quem tá aqui. Tá falando dele, o homem do legado, tá aqui do meu lado. Fernando Diniz. Fernando. Você deixa legado para onde você passa. Mais do que... Eu tô aqui para passar, para te dar um beijo. Saber que você é um cara que a gente tem um respeito muito grande. Tô com saudade de você, do Bruninho, teu filho querido, Vampeta, nosso parceiro. Mas é muito bom poder estar falando com você, Fábio. Tô com saudade, tá? E... parabéns aí pelo trabalho no Jovem Pan, você, o Bruno Vampeta e o pessoal aí, tá? Grande abraço. Agora o repórter precisa fazer uma pergunta. O repórter precisa fazer uma pergunta. Foi por pouco hoje que o Fluminense não venceu essa partida, né? Acredito que sim, a gente mereceu, a gente teve, assim, protagonismo do jogo, insistimos, mas futebol, às vezes a bola não entra, e hoje não entrou, e entrou do Palmeiras de uma maneira espetacular. Dar os parabéns aqui pro Rony, que fez um gol antológico. Viga, dar um abraço para escutar o Flávio. Fala, meu amigo, boa noite, tudo bem? Tô bem, e você, Flávio? Tudo bem, Fernando. Parabéns, viu? O trabalho está extraordinário. Bruno e eu falávamos agora. Todos nós falávamos, Zé Manuel, a gente tem elogiado muito. E falava exatamente quando o Viga te parou sobre o legado que você deixa. Citava alguns dos jogadores que você faz com que ele ganhe uma condição muito melhor, deixe uma situação boa para o clube. E a gente falava principalmente do ganso que você está fazendo, e o ganso por você, é claro, né? Com relação ao nível do ganso que está elevadíssimo outra vez. Falar do Ganso para mim é uma alegria. Você sabe que é um dos poucos jogadores no mundo que tem uma coisa que eu chamo de genialidade. É um dos últimos românticos no bom sentido. E a gente tem de fato uma conexão, e hoje, além da genialidade, ele coloca ela a serviço do Fluminense e ajuda em todas as fases do jogo, que é uma coisa que ele contribui com liderança, com marcação, com orientação dos outros jogadores, porque tem um domínio muito grande do sistema, do jeito que eu gosto de jogar, e é muito bom poder ter o Ganso jogando. É lindo demais ver esse cara jogar futebol. Bruno, pode te fazer uma pergunta? Pode. Vamos lá, Bruninho. E aí, Diniz, tudo bem? Beleza? Tudo bem? Tudo em paz. Eu estava falando aqui que, assim, alguns jogadores, aquela coisa que você tem de encorajar o cara a fazer a jogada, a tentar, né? O Manuel, no primeiro tempo, teve uma bola que ele estava apertado, ele meteu a bola no meio ali dos jogadores do Palmeiras, para um jogador no meio, não sei se era pro André, e uma do Samuel Xavier, que ele cortou para dentro e cruzou de perna esquerda, né? Que não é a perna boa dele, e quase saiu o gol do Fluminense. Isso é uma coisa que eu gosto muito do seu trabalho, você sabe, de encorajar os caras a superarem alguma coisa que ele acha, às vezes, que ele não pode fazer. E acho que nesse time do Fluminense tem muito disso, né?
Eu acho que o que eu tenho em relação a isso, e talvez seja, se não for a minha principal característica, uma das principais, é de respeitar uma história do jogador. O cara que chega para jogar no Fluminense, já fez isso mais de uma vez. Não existe jogador ruim que joga no Fluminense, que joga no Flamengo, que joga no Palmeiras. Para o jogador chegar nesse nível, ele passou por muitas etapas. Ele é um grande vencedor. E às vezes, pelo ambiente do futebol, que é muito castrador, muito restritivo, faz com que o jogador ele deixe de ser aquilo que ele pode ser. Então, acho que um dos pilares do meu trabalho é levar o jogador ao limite daquilo que ele pode ser, daquilo que ele sabe fazer. Eles estão fazendo o que eles sabem fazer, não tem invenção nisso. Os jogadores são capazes de produzir muitas coisas e acho que tem muito jogador no Fluminense conseguindo mostrar que eles são bons e são dignos de vestir a camisa do clube. Saudade do amigo, hein? Vindo a São Paulo, vamos para um almoço. Valeu. Grande abraço para vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fernando. Boa viagem. Tchau. Olha aí, ó, Fernando, obrigado, parabéns aí pro Rodrigo. Agradecer a turma aqui Viga. da assessoria, o Marcelo Remédio, que é amigo de outros carnavais de muito e muito tempo, foi quem permitiu essa entrevista aqui rápida com o Fernando Diniz, né? Tão incomum nesses dias de hoje, né, Pilhado? A gente ter um tete-a-tete, um coração aberto, um peito aberto, e falar com o Fernando Diniz é sempre um prazer. Marcelo, obrigado, viu? Rapaziada aí da assessoria, desculpa aí qualquer coisa. E a gente conversa aí pelos canais. Obrigadão. Valeu, rapaziada, tá indo lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Galera que viabilizou aqui pra gente. A gente valoriza quem valoriza também, né, Pilhado? Exatamente, Viga. É tão difícil ver a assessoria ajudar hoje em dia. Eu falo mesmo, atrapalham adoidado. Mas a gente agradece aí, que bom aí a assessoria do Fluminense. E parabéns pra você, Viga, por ter tentado, esse é o espírito do repórter, ter trazido aí essa exclusiva com o Diniz aqui na Jovem Pan, Viga. Muito obrigado e boa noite, irmão. Valeu, garoto. O parabéns deixa para 27 de dezembro, quando é meu aniversário. Eu só fiz o meu trabalho. Valeu, Pilhado. Grande abraço. Tamo junto, irmão. Merece os parabéns, sim. Quem faz bom trabalho merece os parabéns. Agora, Flávio, é isso, né? Você tem essa amizade com o Diniz, a gente sabe, e é um cara que a gente fala do Rogério, que também vive o trabalho dele. Nossa, quando ele ficou desempregado por um tempo, que a gente foi almoçar, Bruno e eu já falei várias vezes isso, mas dá para contar rapidamente por que a gente é tão amigo, né? Qual é o motivo disso? Mas ele explicou que ele ficava 10, 12 horas fechado no lugar, vendo jogos que ele dirigiu e jogos de outras equipes e corrigindo as coisas. Ficava assistindo vídeo, ele pede para a assessoria dele para separar jogo X. Pô, por que eu perdi um jogo tal? E aí ele vai, volta, vira, mexe, faz anotação e tal. E faz quase uma biblioteca enorme, com um negócio impressionante. O que o cara estuda quando está desempregado. Quem fez isso também, que eu converso bastante, que é outro amigo querido, Paulo Turra. Quando o Filipão não estava trabalhando, o Paulo, nossa, eles ficavam 10, 12, 15 horas dentro de uma sala fechada, analisando. Parece que o trabalho do treinador é só, os grandes treinadores, aqueles que querem deixar alguma coisa, é só treinar o time quando está trabalhando. Não, é um negócio impressionante. O estudo, né? Pegar um detalhe. Nossa, tem uma jogada nova, ele pega aquilo lá e vai, volta, analisa. O que eu posso criar, o que não dá pra fazer. Então é um negócio sensacional, é um negócio muito, muito bacana. O que esses caras batalham, quando eles voltam com novas ideias, eles analisam os erros, os acertos, por que deu certo, por que deu errado. É um negócio muito sério, é um trabalho muito pesado, difícil. Até que ponto o Turra hoje consegue interferir no trabalho do Filipão? Olha, eu tô vendo o Filipão passando o bastão pro Turra. Mas é claro que o Turra, o Filipão é o Filipão, né? E o Turra fala que ele aprende muito com o Filipão. Eu tive um contato recente com o Filipão e ele disse, pode ser até que ele mude, que ele pretende parar no final do ano e passar o bastão muito provavelmente pro Turra. Ele não falou isso exatamente o Turra, mas deve ser isso. Então ele está fazendo esse trabalho com o Atlético Paranaense, que é um ótimo trabalho. É só a gente lembrar onde estava o Atlético Paranaense quando o Filipão assumiu. É um ótimo trabalho. Se parar agora na semifinal, nossa, já está ótimo. Vai ficar entre os 5, 6, vai para Libertadores, muito provavelmente. Então, e aí seria o último trabalho do Filipão como técnico. Não vai voltar para casa que Dona Olga não quer saber dele lá. E ele depois do jogo do Estudiantes, ele deu, na entrevista pós-jogo, ele falou assim, ó, eu tô resolvendo, a ideia é ele continuar como diretor, mas ele falou,
vou ver com a família, que a família parece que não tá muito de acordo, não. Tá chega querendo uma hora vê-lo que em casa. Chega uma hora que a família Acho que também ele não quer, ter, não, né? viu? Ele mesmo fala, que eu fico em casa e incomodo Olga. Eu não sei. Eu acho que o diretor é mais tranquilo. Se você vê o Muricy hoje, é um cara muito mais tranquilo, muito mais resolvido. É diferente, Mas né? até hoje o que dá a impressão é que o Filipão é o chefe da comissão técnica e até o Turra participa muito no trabalho de campo. Exatamente, exatamente. E essa história do Diniz, tem que chamar alguma coisa, senão... Não. Eu só queria acrescentar do Diniz, que a gente falou muito do Ganso. Cara, o Arias e o Cano... Nossa, é verdade. Sim, o Arias tá também jogando são muito. jogadores que jogando com o Diniz... Mas o Cano no Vasco já fazia gol. Não, mas calma aí, o Cano nesse momento é o maior artilheiro do mundo. O Cano No ano, claro. O Cano tem 54 jogos, 31 gols e 7 assistências. 41 participações totais em gols. Ele é o artilheiro do mundo na temporada. Não é fácil. Porra! Então, claro que aí também tem a mão do Diniz. Do sistema E todo, o Arias, que tem só 24 anos, tem 47 jogos, 36 como titular, 14 gols e 12 assistências. São jogadores que com certeza cresceram muito também nas mãos do Diniz. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, essa história do Diniz é uma coisa curiosa, que parece que eu fiquei amigo dele por causa do futebol. E, na verdade, não tem nada a ver. É através da família dele que eu fiquei amigo dele. Foi uma coisa oposta. Eu tenho aqui o Mundo da Bola, vai fazer agora 32 anos de programa, e agradeço muito a Jovem Pan, é 1º de setembro. E vários alunos passaram por aqui, né? Alguns viraram homens de ponta do cenário, né? O Paulo Vinícius Coelho, o Felipe Mota, Bruno Vicari, enfim, uma série. Fernando Fontana e por aí vai. E uma das pessoas que veio fazer estágio comigo aqui foi uma aluna minha da São Judas, que é irmã do Fernando Diniz. E nós fazíamos festas em toda semana, cada hora no lugar. E um dia nós fomos fazer uma festa na casa da irmã do Fernando Diniz. E a mãe do Fernando, que tem uma história, vocês não fazem ideia do como é maravilhosa a história dessa mulher. Ela começou a contar um pouquinho da história dela, e eu posso até contar rapidamente. E aí eu fiquei muito amigo da mãe do Fernando, até pela idade, que é uma idade muito próxima, tem idade para ser pai do Fernando, né? E aí, ele... Não, na idade eu acho que seria avó. Até avó, pode ser. Até avó, pode ser. E aí, pilhado, ele fazia Série B, A2, e o Bruno comentava na Rede TV. Sim, eu me aproximei com ele por causa que ele gostava do que eu falava do time dele na Série A2. Poxa, eu não tinha amizade com ele, já era essa época dessa frescura de blindar o jogador, eu já não era mais repórter e tal. E aí ele falou, nossa, seu filho e tal. E através dele falar do Bruno e tal, aí outras vezes fui encontrando e tal, e aí eu fiquei mais próximo dele. Quando ele começou a trabalhar aí, fazendo programa e tal, a gente ficou amigo. A família do Diniz é uma história, dá a impressão que os caras, hoje, graças a Deus, está resolvido e tal. Ele é de uma família extremamente humilde, ele perdeu o pai muito jovem, e a mãe dele, uma senhorinha, sozinha, criou, eu não lembro se são 6 ou 7 filhos, vendendo pão de queijo, ela fazia pãozinho de queijo em casa, ia vendendo nas vendinhas, na época era vendinha, aqui da Vila Sabrina, essa região aí, e com isso ela sustentou a família. E o Fernando, quando virou para ser jogador, aí o irmão mais velho tinha que levar para treinar e tal. E lá ele jogava futebol de salão pra caramba. Lá ele conheceu o Carille, ficaram amigos pra caramba, jogavam no mesmo time. E aí virou jogador de futebol. A família foi se desenvolvendo, eles começaram a trabalhar, e aí depois criou uma estabilidade até ele virar jogador. Mas parece que sempre foi assim, né? E a Dona Maria, a mãe dele, era uma pessoa assim que você tem que tirar o chapéu. Aquelas pessoas, tem um monte aí pelo Brasil que a gente às vezes não conhece, uma pessoa fantástica, uma senhora que a cada vez que eu encontrava com ela era uma lição de vida que eu ouvia das coisas que ela fez para poder criar a família, inclusive o Fernando Diniz. Agora, em alguns momentos, né, Bruno, você que também tem uma relação próxima com o Diniz, havia críticas, assim, eu inclusive já ouvi algumas, de jogadores sobre relacionamento do Diniz. Que ele é um cara realmente muito bom, muito inteligente, muito estudioso, mas que às vezes faltava um pouco do tato com o jogador. Você acha que ele falhou um pouco nisso, um pouco nesse começo de carreira, e acha que ele evolui, ou não? Você acha que às vezes também é normal ter problema de relacionamento jogador com treinador? Inclusive, uma delas eu achei um caso de ingratidão do futebol. Eu falo isso, que foi o do Tietê. Porque, como disse o Flávio, o Tietê só é jogador de futebol hoje por causa do Fernando Diniz. E aí, meu irmão, se uma pessoa que me ajudou a vida inteira,
uma pessoa que me ajudou. Vou dar um exemplo, o Gabriel Dias, aqui da Jovem Pan, me botou no programa, é verdade. Se ele um dia me manda pra aquele lugar, me esculhamba, eu vou conversar com ele, vou mandar real pra ele, mas eu não vou expor ele pras pessoas. E ali eu achei ingratidão do Tietê. Claro, ali eu não achei que teve erro do Diniz, não. Foi mais do Tietê. Sim, o Diniz, ele tem aquela maneira de cobrar, né? Nem todos gostam, assim, cada ser humano é de um jeito, mas ele trabalha daquela maneira e o Tietê sabe disso. Com o Luciano tinha muito disso, e o Luciano até jogou água na cara dele, mas de brincadeira. Eles, assim, a maioria aceita bem. Ele gosta muito daquele elenco do São Paulo que trabalhou com ele. Ele não reclama de ninguém, nem do Tietê. Sim, ele falou que a parte dele tá ok. O problema é com o Tietê. Assim, o que pegou ali foi que vazou. Assim, a maneira que o Diniz falou com o Tietê, aí as pessoas podem gostar ou não, mas é assim que eles trabalham lá dentro, e o Tietê já tinha trabalhado com ele antes. A maneira como ele cobra, como ele fala, é daquela maneira, né? Aí tudo bem, cara, não tem o direito de achar, não acho legal que o treinador cobre daquela maneira, tudo bem. Mas os jogadores sabem que é assim, o Tietê sabia. O que pegou é que era um momento que estava sem público, né? E o microfone captou. E ali... A vaidade. E aí acho que não foi nem ele. O que pegou, aí o próprio Diniz já falou disso, é que aí a mãe ouve, o pai ouve, o filho, aí o filho vai na escola, os outros falam... Esse tipo de coisa que pegou, assim. Mas pode ser... Palhaçada também. Pra mim é palhaçada. O filho escuta na escola. Azar, escutou que o papai é perna. Qual o problema? Foi nesse ponto. É que o Tietê, ele sabe, assim, aquilo lá que ficou público não é muito diferente, assim. A maneira como ele trabalha é mais ou menos assim. Claro que pode falar de um jeito com um ou de outro, mas com o Tietê ele já trabalharam em outros lugares. Então, não era uma novidade ali. O que gerou um desconforto ali foi que vazou, que o microfone captou, não tinha torcida, todo mundo ouviu e o São Paulo perdeu o jogo, né? Isso pega, né? Se ganha o jogo, vira até folclore. O São Paulo era líder do campeonato, né? Ali perdeu aquele jogo e depois caiu e não ganhou o campeonato. Se ganha aquele jogo e ganha o campeonato, aquilo ia virar, nossa, que legal, olha lá como ele é engraçado, ia ficar assim. Então também ter perdido aquele jogo aumentou bastante. Agora, é claro, Pilhado, que todo profissional, ele tem que se reciclar, tem que ver onde funciona, onde não funciona. O Diniz é formado em psicologia. Ele fez psicologia por opção, né? Quando ele acho que antes de virar treinador. Eu acho que como jogador ele já fazia. E aí um dia eu perguntei pra ele se ele usava os ensinamentos de psicologia no relacionamento com o jogador. Ele falou, não, fiz psicologia pra mim. Pra ele entender um pouco mais a própria vida dele, as coisas dele e tal. Ele falou que ele usa muito a linguagem da bola e acaba usando. Mas ele falou que quando ele fez psicologia, não era pra ser psicólogo, pra ajudar os outros. Ele falou até pra me ajudar muito. Portanto, é uma coisa normal, porque ele era um briguento, né? Quando ele jogava a bola, ele era briguento. Hoje mesmo teve um pau lá no intervalo, que eu não sei o que aconteceu. Então ele falou que ele usa esse lado da psicologia pra ele mesmo, pra poder... Teve um jogo que ele jogava no Fluminense e saiu na mão com o Galeano no Palmeiras. Aqui no Palmeiras, foi 5-2. O Fluminense meteu uma goleada no Palestra Itália. 6-2. Ele saiu na mão, mas assim, ele tem aquilo que eu perguntei pra ele, né, de encorajar os caras, a filosofia de jogo dele não é inspirada em nenhum treinador, é muito autoral. Aí acho que vale muito a comparação que o Piperno fez com o Gasperini, da Atalanta. Não é que, né, muitos falam, o Diniz tenta jogar igual o Guardiola. Não tem nada a ver. Ele nem é essa a intenção dele. Ele gosta muito do Guardiola, ele adora o Sampaoli, por exemplo. Foi lá no Guardiola, tirou foto ele com virou amigo do Sampaoli quando o Sampaoli passou aqui no Brasil. Acho que até hoje eles conversam, ele admira muito o Sampaoli. Mas as ideias dele são dele. A ideia dele é baseada, assim, no ser humano, de melhorar o jogador. O que ele falou ali, o cara que chega nesse nível profissional de estar no clube de Série A, ele tem qualidade. E ele acha que o futebol oprime muito o jogador, aquele medo de errar, aquela cobrança, se você perder, você vai ter problema, se você perder, vai ser ameaçado. E ele acha que os caras muitas vezes não entregam o máximo da capacidade deles porque tem medo. Porque tem medo de errar e ser cobrado, tem medo de errar e perder posição, errar e ser ameaçado. Então isso que é muito em cima desse jeito, ele quer que o time dele jogue pro cara mostrar o que ele sabe. Assim, ele fala, o cara se sacrificou muito pra chegar até aqui. Exatamente. Eu não quero que o meu cara que se lutou a vida inteira pra chegar aqui jogue com medo. Eu quero que ele aproveite esse momento, essa conquista dele. Então, quero que ele jogue mesmo. Tem jogadores que jogaram com o Jorge Jesus no Flamengo que falam isso. Que eles falam, ele tinha um negócio que se a gente jogasse pra frente, os jogadores de ataque, se a gente fosse pra cima e errasse, ele aplaudia. Se a gente tivesse a chance de ir e voltasse a bola, era esporro grande. Tipo, pra
pra incentivar o jogador a ter coragem. O futebol é um jogo de risco, você tem né? que ir pra dentro, você Futebol tem é que um ir jogo pra de cima. risco. Pilhado, quando você abre o microfone, você falando da sua oportunidade aqui, quando você entra aqui, todos nós, quando a gente opina, quando a gente fala alguma coisa, nós estamos falando, nós estamos correndo risco. Claro. Eu, por exemplo, falo isso com tranquilidade. Eu falo no limite, às vezes até acima dele, não é? É um risco que você corre, mas aí se você quiser ser igual a todo mundo, você vai fazer igual a todo mundo. Mas você vai ser um número só, você vai passando. Eu tenho quase 50 anos de carreira profissional. Será que se eu fosse um cara, se eu não fosse o cara que vai até o limite, eu estaria aqui ainda? Não sei. Talvez sim, talvez não sei. Mas eu acho que, assim, errei muita coisa na minha carreira, claro. Acertei muita coisa Mas também. que não mas arrisca. eu nunca tive medo, é o que eu tô falando. É isso. O futebol e a vida são coisas de risco. Você tem que correr risco em algum momento, em alguma situação. Num momento, o Zé Manuel, só para citar um exemplo aqui de um amigo querido que é o Zé Manuel. Zé Manuel era o dono de Londrina. É verdade. Aí ele tem uma proposta para vir para Jovem Pan. Não é verdade, é meio que no escuro e veio e foi muito bom. Poderia não ter sido, já falou isso algumas vezes, né? Você precisa arriscar, né? É isso. Aqui todo mundo arrisca, todo mundo fala o que pensa.